Olá, eu sou a Aline Mateus, do canal Matemática Pra Quem? E este é o quarto vídeo da série Biblioteca Matemática do Professor. Olha, eu confesso que o livro sobre o qual eu vou falar hoje, eu quase não trouxe. Porque eu fiquei na dúvida. Ele é um livro tão famoso, tão conhecido, já tão falado. Confesso que eu fiquei com medo de chover no molhado. Mas, por outro lado, eu pensei que eu não poderia omiti-lo desta série de vídeo, porque seria uma falta imensa se a gente quer constituir uma biblioteca de apoio ao ensino da matemática. Então eu resolvi não omitir essa preciosidade que é O Homem que Calculava, do Malbataan. Tem muito a ser dito a respeito desse livro. A primeira coisa a ser dita a respeito desse livro é sobre o seu autor. Malbataan soa enigmático, um pouco excêntrico, algo exótico. Um nome árabe seria um árabe Malbataan? Quem seria Malbataan? Bom, Malbataan é um heterônimo que foi criado pelo professor brasileiro Júlio César de Mello e Souza. O professor Júlio César, que foi um entusiasta da matemática, um professor de matemática, um pensador da educação, uma figura intelectualmente muito influente na sua época. E ele escreveu muitos livros assinados com seu próprio nome, Júlio César de Mello e Souza, livros a respeito do ensino de matemática, a respeito da arte de contar histórias, livros, enfim, variadíssimos, e também sob o heterônimo Malbataan. O Homem que Calculava, sem dúvida, é o mais famoso deles, e o mais longevo, inclusive, pensando em edições e tal. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1938. E essa edição que eu acabei de mostrar para vocês aqui, que eu tenho na mão, é de 2004 e já é a 65ª edição. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei no site da Amazon e vi que o livro anunciado lá, eles dizem que já é a 99ª edição. Vejam só. E mais ainda, eu olhei as avaliações do livro. Tem quase 500 avaliações. Dessas, 90% são avaliações 5 estrelas. E nenhuma avaliação abaixo de 3 estrelas. Então vejam, um livro que foi escrito em 1938, está quase chegando aí no seu centenário, faltam 17 anos, não é tanto assim, né? E continua fazendo sucesso, as pessoas continuam se identificando com essa obra. É uma narrativa que se passa na Arábia Antiga, isso fica evidente aqui na capinha, dessa edição. Tem aqui então uma ilustração que mostra árabes de turbante e tal. E o protagonista é o Beremiz Samir, que é justamente o homem que calculava. Ele e um amigo vão percorrendo a Arábia Antiga, vivendo várias aventuras, se deparando com vários personagens que têm problemas que ele ajuda a resolver a partir do seu conhecimento matemático, a partir da sua engenhosidade, da sua sagacidade. E eles vão então conquistando admiração, conquistando alguns benefícios e ajudando muita gente pelo caminho. Essa é a história. O livro muitas vezes é classificado como um livro de literatura infanto-juvenil, outras vezes ele é classificado como um livro de difusão da matemática. O fato é que ele tem muita matemática de fato, matemática elementar. Então, os problemas que constituem aí, cada capítulo do livro tem um problema no seu centro, Esses problemas não se parecem nada com o problema de um livro didático, eles estão embrulhados, digamos assim, num contexto muito significativo. O problema tem muita liga com a história, com o contexto, com a cultura árabe, com a forma de viver daquele povo antigo. Então, faz muito sentido o conhecimento matemático com relação ao contexto em que ele está colocado. Acho que esse é um dos grandes elementos que faz o sucesso desse livro, Mas é isso, são problemas de matemática que estão postos ali, embrulhados nessa narrativa. E eu acho que isso faz a gente pensar, Puxa, mas um livro que envolve tanta matemática, faz tanto sucesso, e olha, as pessoas não gostam tanto assim de matemática, Eu, como professora de matemática, já ouvi muitas vezes, nossa, mas matemática eu detestava na escola, ou nossa, mas por que matemática? Então, de fato, existe essa ideia corrente de que a maioria das pessoas não gosta de matemática, mas eu acho que esse livro nos faz questionar isso. Será mesmo que as pessoas não gostam de matemática? Se não gostassem, um livro como esse faria sucesso há tanto tempo? Enfim, é para a gente pensar. Veja, claro que O Homem que Calculava não é o único contra-exemplo que nos faz questionar essa ideia. Acho que há outros.
Por exemplo, vira e mexe, viraliza um problema de matemática na internet. Outro contra-exemplo, o Sudoku é um passatempo matemático que faz muito sucesso, né? Então, assim, acho que as pessoas gostam de matemática. Na minha visão, as pessoas gostam de resolver problemas, gostam de desafios, gostam de quebra-cabeças. O que as pessoas não gostam é de uma matemática cheia de regras, né? Onde não existe liberdade para pensar, para criar. E também não gostam, às vezes, da matemática escolar, da pressão por resultado, daquele fantasma do fracasso que paira, né, na cabeça das pessoas se não conseguirem resolver a tempo, do jeito certo, aprender. Então, assim, temos uma série de questões, e acho que no blog Matemática para Quem a gente fala disso várias vezes, que fazem com que as pessoas entendam que matemática é a matemática escolar, e aí ao rejeitar esse tipo de matemática, tendem a achar que rejeitam a matemática como um todo, mas esse livro mostra que não é bem verdade. Bom, a outra coisa ainda é que o professor Júlio César, ele realmente é um mestre na arte de contar histórias, né? Isso, inclusive, a história dele diz que desde cedo ele era requisitado a contar histórias, ainda criança, né? Ele sabe muito bem contar histórias e ele também pensou e refletiu sobre isso. E eu acho que aqui, não à toa, ele traz alguns elementos, assim, da fábula, né? A fábula é um gênero narrativo que envolve sempre personagens que ou são animais ou são objetos. Então, por exemplo, tem a fábula da famosa, né, da raposa e das uvas e coisa e tal, e sempre tem uma moral, uma lição de vida no final. Aqui não tem personagens animais ou objetos, as personagens são humanas mesmo, mas tem essa questão da moral, né? Cada capítulo, então, ele resolve um problema e tem uma moral, tem uma lição de vida, tem algo que é inspirador, e eu acho que isso tende também a fazer muito sucesso entre as pessoas, sobretudo entre os alunos, né? Jovens alunos, é muito inspirador esse tipo de coisa, acho que contribui para o sucesso do livro. E para exemplificar isso, eu vou contar um dos problemas que estão contidos aí no livro, que é o problema dos 8 pães. Num dado momento da história, o Beremiz e o seu amigo estavam andando e encontram um viajante caído na beira da estrada. Ele explica que ele havia sido assaltado e ele estava machucado, com fome, com sede, maltrapilho. E Beremiz e seu amigo prontamente decidem ajudá-lo. Eles precisam levar esse homem até uma cidade próxima, mas que está a alguns dias de caminhada. Então, eles conferem a alimentação que eles têm, para ver se a comida vai dar para todos os dias, para todo mundo. E constatam que o Beremiz tem 5 pães, o seu amigo tem 3, eles têm, portanto, 8, e eles vão dividir igualmente esses 8 pães entre os 3 ao longo da jornada. Bom, quando chegam na cidade, o homem se mostra, no fundo, um rico mercador que quer recompensá-los por essa boa ação. E oferece a eles 8 moedas de ouro, uma por cada um dos pães que eles dividiram ao longo da jornada. E ele fala assim, esse homem: para você, Beremiz, que deu 5 pães, você vai ficar com 5 das moedas. E para o seu amigo, que deu 3 pães, ele vai ficar com 3 das moedas. Então Beremiz diz assim: olha, essa divisão ela é muito simples, mas ela não está correta. Na divisão correta, eu fico com 7 moedas e o meu amigo fica só com uma. E aí todo mundo se impressiona com a ousadia do Beremiz de propor uma coisa dessas, uma divisão que parece injusta. E ele explica. Ele diz o seguinte: olha, cada um de nós comeu 1/3 de cada pão. Nós dividimos igualmente esses pães. Então, se eu dei 5 pães, na verdade eu dei 15 partes de pão. O meu amigo, que deu 3 pães, na verdade ele deu 9 partes de pães. Tínhamos, 24 partes que comemos igualmente. Então eu comi 8 partes, você comeu 8 partes e o meu amigo comeu 8 partes. Então, das 15 partes que eu dei, no fundo eu só dei 7, porque eu comi 8. O meu amigo, das 9 partes que ele deu, no fundo ele só deu uma, porque ele comeu 8. Então ele deu uma parte para você e eu dei 7, por isso eu mereço 7 moedas de ouro e ele merece uma. Todo mundo fica impressionado, né? Então esse é o momento raposa do Beremiz. A astúcia dele gera admiração, mas gera ainda mais admiração o que ele fala a seguir. Então essa é a divisão correta, mas não é a divisão perfeita, porque a divisão perfeita aos olhos de Deus
exige que eu fique com 4 moedas e o meu amigo com 4 moedas, porque nós agimos no mesmo interesse e no mesmo sentimento de promover o bem e entramos nessa juntos. Então, sairemos igualmente, né? E com isso, claro, ele conquista a admiração de todo mundo. Então, acho que isso mostra um pouco dos elementos do livro que acabam seduzindo os leitores. Essa mistura de astúcia com generosidade, né? A raposa redimida, né? Que aparece ali na figura do Beremiz. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal Matemática para Quem, conheçam também o nosso blog e até a próxima. Tchau, tchau!